Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos Bom dia. em mais um programa, uma live da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, parte das comemorações pelo 29º aniversário da Lei de Cotas. Estamos com esse projeto entrevistando uma série de pessoas com deficiência que têm alguma relevância nesse movimento, nesta atuação política, de comunicação, em vários aspectos da militância social das pessoas com deficiência. Eu vou me apresentar, eu sou Tuca Munhoz, eu sou um homem branco, tenho 63 anos, eu tenho barba, cabelo e bigode grisalhos, estou usando uma camisa azul, eu tenho olhos azuis também, ao fundo uma parede bege, eu uso pequenos brincos de argola. Por favor, Luan, nosso intérprete de Libras, apresente-se, por favor. Meu nome é Luan, eu tenho 1,77 m, pele morena, eu estou usando barba escura, cabelo escuro também, os olhos escuros, e estou utilizando uma camisa polo cinza. Rafael, por favor, se autodescreva aqui para os nossos internautas. Bom, eu sou Rafael, sou um homem de 36 anos, pele branca, bigode e barba, estou usando uma boina, xadrez, um óculos de grau, uma blusa cinza. Atrás de mim tem um quadro do Cartola, e é isso. Obrigado, Rafael. Então, vamos começar o nosso bate-papo. É um prazer te conhecer, Rafael. A gente já teve a oportunidade de trocar umas figurinhas pelo Zap, conversamos um pouco. E, enfim, é um prazer conhecer e eu já te admiro, né? Já peguei uma simpatia por você pela sua simpatia mesmo, né? Você me parece sempre uma pessoa bem-humorada, bem-humorada. Isso é muito interessante, muito importante. Eu gosto muito de me relacionar com pessoas bem-humoradas, pessoas que riem, que brincam e tal, né? E hoje mesmo a gente já trocou umas mensagens e você está sempre bem-humorado. E eu queria te fazer uma pergunta, começando... Tem que ser, né? Algumas pessoas não são, né? Vai ser, né? Mas começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta nessa linha, um pouco nessa linha, talvez num viés assim, mais... talvez, enfim, perguntar sobre a coisa do humor, ou da falta dele, ou de uma maneira de encarar a vida. Mas eu queria te perguntar, Rafa, sobre a questão da deficiência. Faz 9 anos, né, que você se tornou paraplégico, é isso? Isso, tetraplégico. Tetraplégico, é. Como que foi a sua experiência, Rafael, de passar de uma vida entendida como normal, de uma pessoa normal, entre aspas, né, para uma vida tão diferente, né? Tão diferente que é ser tetraplégico, né? E é interessante, eu queria até te falar, não sei se eu te contei isso, acho que não. Eu, para os nossos internautas também, eu sou cadeirante, né? Eu tive poliomielite, eu tenho sequela de poliomielite. E é uma experiência com a deficiência, no meu caso pessoal, muito diferente da sua. Eu tenho 63 anos e sou deficiente há 62. Né? Olha só. Então, a minha vida é assim. Eu nunca tive outra experiência, né? E é interessante que o seu caso, assim como de várias outras pessoas, em diferentes deficiências também, mas é muito significativo no caso das deficiências motoras, das deficiências físicas, e no caso da paraplegia e da tetraplegia, né, que é muito ligada a acidentes e violência e tal, da pessoa se tornar deficiente depois de uma certa idade, já tendo uma vida sem deficiência, né? Como é que foi a sua experiência nisso? E como é que foi o seu luto? Né? Como é que você viveu o seu luto? Bom, a gente sempre ouve dizer que a pessoa que já nasce, né, com alguma deficiência congênita, eu diria que é mais fácil, né? A gente ouve aí, não, porque já conheceu o mundo
dessa forma, não experimentou o outro lado, né? Então, realmente, eu estava no meu auge da idade, com 27 anos. Eu sempre trabalhei na minha área como jornalista, mas também de fim de semana eu fotografava em eventos, em casamentos, e tocava, né? Eu sou músico, cantava, tocava violão, então eu era muito ativo, 100% ativo. Na minha infância eu joguei bola, fiz academia, né? Eu já tinha me divorciado quando eu sofri uma queda do 3º andar, e eu fiquei 5 meses de cama. Então, o entendimento do que me aconteceu, de ter ficado tetraplégico, foi uma dose diária. Porque você imagina, eu acordei de um coma depois de 20 dias e fiquei 4 meses ainda no hospital, todo dia acordando, dormindo, tomando muita medicação, porque foi uma queda muito traumática, né, em questões físicas. Então, era medicamento forte, e quando você está no hospital, você dorme, acorda, independente de ser dia ou noite. Então, foram doses diárias de Rafael, você está tetraplégico, sua vida vai ser diferente. E eu me lembro, apesar desses quase 10 anos, que todo dia no hospital eu falava, bom, se eu sair daqui tendo que usar uma muleta, uma bengala, só arrastar o pé, tá ótimo. Mal sabia eu que ia enfrentar pela frente, né? Hoje, sozinho, eu não consigo viver. A realidade Rafael, os médicos, no caso, eles te informaram isso? Como é que foi a sua tomada de consciência da nova condição? Foi aos poucos, né? O médico não chegou assim, Rafael, você está tetraplégico e não vai mais andar. Eles não chegaram a ser tão claros. Eles falaram, como todo médico fala quando acontece qualquer coisa grave. Eles não chegam assim, morreu, né? Eles falam, olha, você sofreu uma lesão na 5ª vértebra cervical, teve e tem, por enquanto, um comprometimento dos membros inferiores e superiores, tanto que nesses 5 meses de cama, o meu braço direito eu não movimentava, eu só mexia o braço esquerdo, né? Mas durante a fisioterapia eu fui soltando, foi melhorando. Então, hoje eu movimento os 2 braços, mas é um movimento, por exemplo, eu não consigo empurrar nada, eu consigo puxar. Então, eu não consigo me levantar, né? Alguns músculos do braço funcionam. Tem até gente que olha e fala, mas você não é tetraplégico, você consegue tocar a cadeira. Eu consigo fazer isso no plano, né? Se eu for para a rua, eu não consigo. Me transferir, eu não consigo, né? Então, como eu estava dizendo, hoje, sozinho, eu não consigo viver. Eu dependo de alguém para me tirar da cama, para me ajudar a me vestir, para tomar banho. Então, não foi uma transição tão simples, né? Eu costumo dizer que eu vou me redescobrindo até o resto da minha vida, porque cada dia você acaba descobrindo que é capaz de fazer uma coisa, ou tendo certeza de que não é capaz de fazer como fazia antes, mas você descobre novas formas de viver como vivia, né? Você se redescobre, o seu corpo fala com você de outra maneira, né? Por exemplo, às vezes se eu estou com uma dor de barriga, eu começo a meio que transpirar, sentir o corpo quente. Então, são avisos, são sensações diferentes, e que com o tempo você vai aceitando, porque a pessoa com deficiência não tem escolha, senão viver, né? A gente tem que viver. Você pode passar o resto da sua vida sentado na cama, lamentando, ou você pode dar um jeito de viver,
né? E, poxa, tem gente que nasce sem braço, sem perna e vive. Por que eu não vou viver também, né? Então, eu acho que é isso. Você tem que sempre ser positivo, por mais que doa, né? Por mais que você tenha saudades, a vida continua e bola para frente. Um amigo que uma vez me contou uma coisa, eu gostei muito dessa analogia que ele fez. Foi o Renato Laurenti. Um abraço para você, querido Renato Laurenti. Ele me disse assim: se uma pessoa é para baixo, pessimista, de mal com a vida, e ganha na Mega Sena, durante um ano ela vai ficar super feliz e não sei o quê, mas depois ela vai voltar ao que era. Milionária, mas para baixo, de mal com a vida e tal. E se uma pessoa é de bem com a vida, otimista, alegre, bem-humorada, e se torna uma pessoa tetraplégica, por exemplo, ela vai ficar um ano, sei lá quanto tempo ali, num luto, e depois vai voltar ao que era. Eu vejo bem isso. Né? Não é a deficiência necessariamente que nos faz de bem ou de mal com a vida. É mais uma coisa nossa mesmo, né? Pessoal, que nos posiciona nisso. Né? Ô, Rafa, eu, nas entrevistas que eu tenho feito, e mesmo em conversas, e mesmo na minha militância de pessoas com deficiência, um tema que é muito caro para mim, que eu gosto de conversar e gosto de conhecer mais, sobre o que as outras pessoas com deficiência pensam e vivem e tal, são as questões da sexualidade das pessoas com deficiência. Né? Faço parte de um coletivo que tem atuado muito nas questões de gênero e deficiência, mas é sempre muito voltado para a questão das mulheres com deficiência. Até porque as mulheres fazem essa discussão de uma maneira muito mais assertiva do que os homens, né? Sim. Mas alguns homens não se importam e até gostam, e acham importante também fazerem essa discussão. E aí eu queria te perguntar, você falou que você tinha uma vida ativa, não sei o quê, e também no âmbito da sexualidade as coisas mudam da água para o vinho, né? Como é que foi a sua vivência nesse aspecto? Bacana. Quando eu sofri a queda, eu estava namorando, mas eu estava namorando há 3 meses. E foi na casa dessa pessoa que eu caí. Estava com ela. Então, a gente continuou namorando mais 3 anos. Então, ela praticamente me conheceu tetraplégico, né? E depois dela, a Bruna, hoje uma grande amiga, eu ainda tive mais 3 namoradas de lá para cá, tetraplégico. Então, assim, como em qualquer outra área da minha vida, né, profissional, social, do dia a dia, foi uma redescoberta. E é uma redescoberta porque você vai conhecendo outras formas e vai envelhecendo. Então, muita coisa vai mudando, né? Acho que independente da deficiência. E é complicado falar em questões práticas, mas não tive problema, né? Eu acho que quando você ama, quando você está feliz, né? Eu acho que tudo é possível, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Eu acho que independente de você ter uma lesão, ter uma deficiência. É interessante, Rafa, que quando você fala nas questões práticas, né, do que você chama de questões práticas, é interessante isso porque nós homens somos cobrados muito por um padrão de comportamento de sexualidade, né? Sim. Enfim, você sabe bem o que é isso. Né? Toda uma cobrança do homem que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E no nosso caso, a coisa muda muito, né? E eu acho isso interessante, e aliás o que você falou é muito bacana, muito interessante mesmo, bonito, né? No sentido de que as pessoas com deficiência, no caso nós homens com deficiência, ao fazermos isso e ao você falar da maneira que você acaba de falar, eu me sinto muito enriquecido no sentido de que essa fala
contribui até, entendo eu, para uma discussão de padrão de masculinidade. Não só dos homens com deficiência, mas de todos os homens, né? De um padrão de masculinidade que não é essa exigência babaca que se faz dos homens sem deficiência, né? Você acha que tem. Eu, atualmente, eu sou completamente contra qualquer questão dos patriarcas. Eu tenho certeza. Por exemplo, a população majoritária, pelo menos 52%, é de mulher, certo? O homem, mesmo sendo minoria, quer se sobrepor. Então, vamos aí para a questão de emprego. O homem está sempre em cargos de chefia e a mulher não. Questões sexuais. O homem é o maioral, o homem domina, mesmo sendo minoria, né? Quem que gera vida? É a mulher. O homem só é homem porque existe a mulher. Não existiria um homem se não fosse a mulher. Então, eu acho que... Não sei se os homens se sentem, ao longo da evolução, inferiores e, por ter mais força física, querem ser dominantes, porque é completamente sem sentido. O jornalismo é machista, a sociedade é machista, algumas mulheres são machistas. Então, eu acho que essa questão de... Você vê, Rafa, que interessante isso. As suas colocações são ótimas. E quando você coloca a questão do patriarcado e tal, que é uma relação de poder, né? É uma relação de poder do homem em relação à mulher, né? Pessoalmente, profissionalmente. É o machismo estrutural, né? Como se tem discutido muito a questão do machismo estrutural, é o machismo estrutural. E quando você coloca essa coisa de poder, é muito interessante, porque nós, homens com deficiência, somos vistos como homens com menos poder, né? Porque o poder, como você bem falou, estaria na força física, originalmente, né? Na força física. E nós homens com deficiência, somos vistos como homens sem poder, porque o nosso físico, o nosso corpo é lesado, né? É comprometido, digamos assim. Nós somos frágeis, vulneráveis. Exato, inválidos e por aí vai, né? Então, é muito interessante, porque ao nos mostrarmos, né, ao fazermos essa discussão da nossa masculinidade enquanto homens com deficiência, a gente também questiona essa coisa da dominação, do poder, né? Porque somos homens frágeis, mas isso não quer dizer que somos menores, né? A fragilidade não nos torna menores ou inferiores, né? Ao contrário, acho que elas nos fortalecem no sentido da capacidade de fazer essa crítica que você acaba de fazer. Muito legal. Eu me sinto hoje muito mais homem do que eu era antes. Interessante. Olha, e se você falar isso para um homem sem deficiência, ele vai falar, o cara está falando isso para fugir da conversa, não é? Ele quer superar, né? Exatamente. Exatamente, o discurso da superação, né? O discurso da superação. E é engraçado que as pessoas não entendem por que a gente acha ruim essa questão do exemplo de superação, né? Gente, eu não estou aqui para servir de livro de autoajuda para quem anda, não. Não é verdade? Eu não sou exemplo de superação. Falar, se o Rafael consegue, você consegue também, né? Tem esses, até o Rafael isso, porque cada pessoa até o Rafael consegue. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai traçar sua vida de diferentes maneiras, com diferentes capacidades. Né? Exato. Eu já vi muitos paralelos assim. Eu estou passando pela rua e tem uma pessoa de rua pedindo esmola, pedindo dinheiro. Aí alguém fala, olha, ele aí que não tem as pernas, está trabalhando e você está aí pedindo dinheiro. Fala, cara, você não sabe a vida dele, né? não sabe... Né? E nós somos vistos sempre como, nesse discurso, a gente
cria-se um paralelo, com todo respeito às pessoas moradoras de rua e tal, mas como se a gente fosse ainda inferior ao morador de rua, né? Porque eles falam, até ele está trabalhando, né? Então tem essa escala de valores. E se você parar para pensar dos grupos minoritários, as pessoas com deficiência são os mais excluídos. Você vê, por exemplo, no movimento LGBT, você não vê um cadeirante tendo a mesma representatividade de um LGBT, né? Ou na luta pelos direitos. O mesmo com as pessoas negras, né? Desde o apartheid, que eles estão aí conquistando tudo mais, o que é óbvio, que é legítimo, as pessoas com deficiência não tiveram o seu apartheid, né? Se você pensar por esse lado. A gente não deixa de viver num tipo de apartheid. Porque Sim. O exemplo da África do Sul, né? A gente sabe que o racismo existe aqui também, e tal, mas estão tomando o exemplo da África do Sul por ser mais cru, né? Mas, enfim, mas aí o negro não podia entrar em tal lugar, não podia pegar tal ônibus, não podia ter algo. E hoje nós vivemos isso, porque nós não podemos entrar em vários lugares, nós não podemos pegar ônibus, nós não podemos fazer. Você não pode sair da sua casa e andar pela sua rua, tenho certeza disso, né? Aí pelo em volta do seu bairro, tal, assim como eu também não posso aqui. Eu posso até um certo limite, depois eu vou, né? É como se eu fosse um tipo, vamos fazer um paralelo assim, permitam-me, um tipo de negro, né? Que não pode acessar espaços, como eram os negros na África do Sul. Porém, no nosso caso, a própria sociedade não reconhece isso como uma opressão. Nem nós reconhecemos isso como uma opressão. Um ou outro, a gente tem uma crítica, né? Eu, você. Mas as pessoas com deficiência veem isso como um problema dela, e não um problema da sociedade. Né? É essa a questão. É aquela realidade de que, para nós, pessoas com deficiência, a gente entende que se um lugar não é acessível, não tem acessibilidade para todas as pessoas, o lugar é deficiente. E não eu, que sou um cadeirante, né? A deficiência é vista da perspectiva da pessoa, a pessoa deficiente. Mas não, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, com todas as possibilidades arquitetônicas, é incrível você chegar num lugar onde não tem pelo menos uma rampa e alguém tem que te carregar, né? Eu já entrei em alguns lugares em que me olharam de cara feia, falar, puxa vida, agora vai ficar reclamando porque não tem rampa. Gente, e pior entre aspas, você já deve ter ido também em lugares em que tem a entrada principal aqui e a rampa fica lá no fundo. Sim, sim. Isso lembra muito a questão a porta, né? Pegar a chave, Isso lembra muito a questão da velha entrada de serviço, onde as pessoas negras, onde os empregados tinham que entrar por outro lugar, não podiam entrar pela entrada principal. Pelas portas dos fundos, né? Exatamente. E para nós continua assim, né? Você, olha, a gente mal se conhece, eu já te falei isso, sabendo com certeza que você já tinha passado por isso. Sim, né? Com certeza. Porque eu passei também. E vamos passar muito mais ainda. Vamos passar muito mais. E se a gente reclamar, o cara fala, mas olha, a entrada está ali, pô. Você está reclamando do quê? Não é? Não, sem contar que tem aqueles que falam, poxa, mas aqui no meu restaurante, eu nunca vi um cadeirante aqui. É claro, não tem como ele entrar, como que você vai ver? Teve um aqui na minha cidade, a gente estava numa discussão de cardápios em braille. E o rapaz, o dono do restaurante, que inclusive é vereador, ele falou, mas eu nunca vi um cego aqui no meu restaurante. Por que eu vou ter que mudar todo o cardápio para pôr em braille? Não é uma cabecinha que precisa evoluir?
Todos nós, né? Eu acho que é uma coisa que, enfim, a gente tem a nossa postura e a nossa saída de ir ao restaurante, de ir para a rua e tal, ela tem um caráter educativo também, e transformador. Né? Sem dúvida, sem O próprio dúvida. fato da gente estar na rua é um ato político, digamos assim. Sim, é um sim, ato político. sim. E as pessoas precisam tentar perceber isso, né? Trazer isso para a vida delas. E eu acho que agora essa nova política nacional de educação talvez atrapalhe um pouco, porque imagina se desde cedo, na educação de base, na primeira série, na segunda série, você tem um amiguinho que é surdo, ou você tem ali um amiguinho que é cego, outro que é cadeirante. Você, desde cedo, começa a fomentar a inclusão, a importância de conhecer outras realidades, né? Agora, se você vai segregar, vai colocar as pessoas com deficiência todas juntas numa escola, onde que vai existir a inclusão? Como era antigamente. Né? Como era antigamente. E não querendo só trazer de volta na a escola especial. Antigamente, né, quando eu ainda era jovem, ainda sou, mas há 30 anos atrás, por aí, também existiam as oficinas abrigadas. As pessoas com deficiência não trabalhavam no mesmo lugar das pessoas sem deficiência. Né? Existiam as oficinas abrigadas, É um absurdo. Que eram o fim da picada, né? Como ainda hoje existe as instituições de acolhimento. Né? Eu estava vendo, inclusive, no seu próprio site, né, o Jornalista Inclusivo, a questão do levantamento aí sobre Covid em instituições. Né? Então, tem ainda o abrigamento, pessoas com deficiência que ficam em abrigos. Né? E isso é visto como normal. Né? Ainda é visto. Né? Então, são várias questões aí que a gente tem que avançar. Mas eu queria, antes disso, perguntar uma coisa, Rafael, que é o seguinte, sobre, a gente avançando na nossa conversa, né? Sobre a questão das tecnologias. Né? Você deve ter aí algumas tecnologias assistivas, algumas coisas. Bom, a própria cadeira de rodas já é, né? Você usa cadeira motorizada ou é cadeira manual que você usa? É manual. Eu cheguei a usar cadeira motorizada no começo e na verdade, eu mesclava, né? Eu usava um pouco cada uma. E agora eu até dei entrada em outra cadeira através do Lúcio Montoro, em São Paulo, né? Que estou esperando ser chamado, mas para usar fora de casa. Dentro de casa, a minha cadeira manual é suficiente, porque aqui eu consigo tocar sozinho. Agora, se eu vou para a rua... É exatamente o que eu faço. Exatamente o que eu faço. Né? Porque, além da rua ter subida e descida, é muito buraco, né? A cadeira motorizada ela é mais pesada, então você se sente até mais seguro. Né? E tecnologia assistiva para trabalhar é tudo touch. Então, aqui eu tenho o meu notebook, que eu uso muito a tela para tocar, para escrever. Do lado aqui eu tenho um monitor, que também é touch. Aí é celular, tablet. Né? Então, graças à tecnologia que eu consigo digitar um texto. Eu trabalho muito com Photoshop. Né? Então, é tudo graças à tecnologia. É interessante como a tecnologia veio todo esse processo de conquista de direitos civis e, concomitantemente, a tecnologia. Né? Então, foram duas coisas, né? A conquista de direitos e as tecnologias nos ajudaram muito. Eu, por exemplo, Rafael, eu uso a cadeira manual aqui em casa. Né? Estou em casa agora, mas na rua, para ir trabalhar, não sei o que, eu uso a motorizada. Eu não conseguiria fazer coisas com a cadeira manual, porque eu não tenho condição física de tocar uma cadeira na rua. Né? E a cadeira motorizada eu faço qualquer coisa. Eu pego o ônibus, pego o metrô, é muito importante. Né? Isso aí nos proporcionou uma qualidade de vida muito grande. E é legal até a gente frisar que existe lei, uma lei federal, de que toda pessoa com deficiência
que não é capaz de tocar a cadeira manual, ela tem direito a uma cadeira motorizada, né? E muitos cadeirantes viram e falam, tá, mas a gente sabe disso, mas nunca consegue. Realmente é muito difícil conseguir uma cadeira através do governo, mas é possível, e a cada 2 anos ainda, você tem direito de trocar esse dispositivo. Tanto a cadeira motorizada, quanto cadeira manual, quanto uma cadeira de banho. Geralmente, em cidade pequena, como a minha, através do SUS, é muito difícil. Agora, se você conseguir entrar em contato com instituições como a ACD, como o próprio Lúcio Montoro, você conversando com o assistente social dessas instituições, você consegue dar entrada numa cadeira motorizada. E para você ver... É muito importante. É muito importante, Rafael, porque, lembra-se, até hoje acontece de as pessoas quererem cadeiras de rodas fazendo campanhas de caridade, juntando tampinha, juntando não sei o quê. Sim. E quando a gente... essa política que você falou é a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência. Né? Isso. É uma política muito, muito importante e tal, e que faz parte aí das diretrizes do SUS, do Sistema Único de Saúde, e que, infelizmente, está cada vez mais precarizado, cada vez tem menos dinheiro, e, portanto, cada vez vai demorar ainda mais para se conseguir uma cadeira. Mas, hoje, a cadeira é um direito, não é mais um favor, não é mais uma caridade, é um direito do cidadão, da cidadã com deficiência. Então, é muito importante todos saberem, né? E é muito importante também que se fortaleça essa política, que se tenha consciência dessa política, para que isso tenha em todo lugar, né? No posto de saúde aí de Itu e tal, e não nessa situação que é tão complicada de você ter que recorrer a grandes instituições, que também recebem a cadeira pelo SUS, né? Mas é importante que se tenha nas cidades onde as pessoas moram, né? Muito importante. Exatamente. Inclusive, no meu site, quem procurar ali na parte de direitos, né, a gente tem uma seção que chama Advogada Responde. Né? É a doutora Viviane Guimarães, que é responsável pela coluna. Ela é uma advogada lá de Pernambuco. E tem uma matéria onde a gente fala sobre como dar entrada, como conseguir a cadeira motorizada, como tem em outros diversos sites aí, né, para pessoas com deficiência. Então, é realmente importante não só saber, mas se movimentar no sentido de ir atrás, né, que nem eu posso ser o primeiro aqui de Tu que consiga a cadeira, né? Então, eu acho que faz parte, até como comunicador, de mostrar que isso é possível e como isso pode ser feito, né? Então, eu deixo aqui, quem tiver interesse, legal, quiser entrar em contato, fica à vontade. Então, eu quero falar agora sobre a coisa do seu trabalho como comunicador, Rafael, mas antes eu gostaria de... Não sei se você tem essa informação, mas eu levantei há um tempo atrás. Aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme, né? 12 milhões de habitantes, desde que se começou essa política de concessão de cadeira de rodas motorizadas, no caso motorizadas, porque também são concedidas cadeiras manuais, cadeiras de banho, mas desde que começou, quase 5 mil cadeiras motorizadas já foram distribuídas, só na cidade de São Paulo. Isso é muito interessante, né? Porque cria as pessoas com deficiência começam a aparecer mais, né? Começam a aparecer. Isso é muito importante. Espero que você consiga logo, para a gente, de repente, a gente aposta uma corrida de cadeira motorizada. Mas, Rafael, sobre esse seu trabalho de comunicador, é bem interessante. Eu estava lendo, inclusive, você citou a doutora Viviane, ela também escreveu um artigo sobre mulheres com deficiência, direito à saúde, né? A questão do câncer de mama, né? Bem interessante, né? Recomendo muito a leitura desse artigo e de outros, né? Esse outro que você tem lá sobre Covid, pessoas com deficiência e Covid, né? Muito bacana também. Enfim, fala um pouco mais para a gente como é que você começou
de onde veio essa sua vontade de trabalhar na questão da informação, da comunicação? Eu sempre digo que eu juntei a fome com a vontade de comer, que foi juntar a minha condição física com a minha formação acadêmica. Nos 2, 3 primeiros anos tetraplégico, eu estava ainda meio, puxa, como vai ser, né? O que eu vou fazer? E agora? Repórter de rua não dá mais para ser, né? E tem as dificuldades, né, que a gente encontra aí para conseguir emprego numa redação ou em qualquer empresa, mesmo com a lei de cotas, né? Então, como jornalista de uma cidade de interior, ia ficar mais difícil ainda. Então, eu criei, quer dizer, antes de criar a página, eu comecei a escrever para sites e blogs de nicho, pessoa com deficiência. E nisso eu criei uma página no Facebook como jornalista inclusivo e divulgava as informações que eu entendia como mais verídicas de órgãos de imprensa mais renomados, né? Do Estadão, da Folha, mas sempre ligado à pessoa com deficiência. Nisso eu fiquei aí uns 3 anos, né? Foi em 2017. Quando chegou agora em 2020, no início da pandemia, eu percebi que estava na hora de eu dar um salto um pouco maior e lançar esse projeto de uma forma que alcançasse mais pessoas. Ali no Facebook eu tinha 2.000, 3.000 visualizações, né? Com o site eu consigo chegar a 20.000. Então eu consigo alcançar mais pessoas, levar informações não só aqui para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro, né? Tanto que eu tenho alguns parceiros nos artigos do site que são de outras partes do Brasil, né? Graças à tecnologia, graças à internet, a gente consegue aí ter um trabalho um pouco mais completo e com profissionais da área, né? Então, hoje o meu trabalho é esse. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou aqui lendo, pesquisando, tentando fazer matérias e entrevistas que não só que inclua a pessoa com deficiência, mas para mostrar que todas as áreas, tudo na vida, tudo no social, no profissional, é ligado à pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência é como uma pessoa qualquer, né? Então, tudo que um andante vive, um cadeirante vive, e cada um do seu jeito, mas tudo está relacionado à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem que participar da vida em todas as esferas, como qualquer outra pessoa, né? Então, agora, por exemplo, nas eleições, o andante vota, o cadeirante também vota, né? O intelectual vota e a pessoa com deficiência intelectual também pode votar. Inclusive, essa é uma matéria... É interessante o que você fala, bem legal, porque fala muito da questão das pessoas com deficiência serem sujeitos de responsabilidade, né? Sim. O deficiente sempre tem aquela coisa do café com leite, não é? Ele é deficiente, não precisa... Você já deve ter entrado em prédios onde todo mundo tem que mostrar um documento e você entra ali, o cara fala, não, pode entrar por aqui, já passou por isso, né? É como se a gente fosse, né, uma pessoa sem responsabilidades, né? E até mesmo votar, se você não quiser ir votar, você é anistiado lá, não precisa votar e uma série de coisas, né? Então, essa colocação sua é muito importante no sentido de que nós temos que assumir responsabilidades, né? Porque a gente continua pagando imposto e pagando as contas, né? A gente continua consumindo, né? A gente compra, a gente gasta, né? A gente tem os mesmos deveres que as outras pessoas. E ainda assim tem gente que fala, poxa,
Mas deficiente tem um monte de privilégio, tem de cotas para trabalhar. Mas, né, eu acho que com o passar do tempo as pessoas vão ter uma consciência melhor, e por isso que eu sempre friso a questão de dizer que essa política nacional de educação não é legal, não é interessante, porque a inclusão tem que vir da educação de base. Se desde pequenininho você tem o coleguinha ali com uma deficiência, você já aprende muita coisa, né? O Brasil é o país da diversidade, é o país onde a maioria é negro, a maioria é mulher, e sim eles são tratados como minoria. Então imagina a minoria que somos nós, deficientes, né, incapazes. A gente tem que fazer piada. Você fala, é uma luta. Está colocando a questão da inclusão escolar, e realmente essa iniciativa do governo é lamentável, né? Pois é. Enfim, fala um pouco para a gente como é que você vê a questão da lei de cotas, né? Essa política afirmativa, no meu entendimento, da lei de cotas. Né? Mesmo você colocou aí, mesmo com a lei de cotas, não é fácil as pessoas com deficiência acessarem o mercado de trabalho. Mas você considera que a lei de cotas é um avanço, contribui? Como é que você tem visto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou da seguinte opinião: a pessoa com deficiência que está apta a trabalhar, porque precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar. Sem a lei de cotas, ela conta somente com com o seu diploma, né? Você aí se formou numa universidade, fez doutorado, fez mestrado, então as chances de você conseguir um bom emprego, mesmo cadeirante, se equiparam a uma pessoa sem deficiência. Mas isso é uma minoria da minoria, né? Se você pega uma pessoa sem formação acadêmica e que precisa trabalhar, apesar de usar uma cadeira de rodas, ela consegue através da lei de cotas. Então, sem a lei de cotas, essa maioria não consegue emprego. Porque as empresas olham e falam, não, vou ter que fazer rampa, vou ter que fornecer equipamento de tecnologia assistiva, não vou contratar cadeirante, não vou contratar cego. Com a lei de cotas, não. Né? Ele sabendo que ele tem aí um desconto e que para ele é interessante, né? Porque a maioria das empresas é isso. Elas não estão preocupadas em incluir o profissional com deficiência, né? Elas estão, na maioria, preocupadas em cumprir a cota. Pelo menos para as pessoas com deficiência. Para as pessoas com deficiência, isso é positivo, né? Então, eu ainda defendo que 5%, 1%, 2% é muito pouco. Tudo tinha que ser na vida, né? Eu sou músico, é sempre utópico, né? Mas eu acho que na sociedade tudo tinha que ser 50-50. Tem que ter 50% de homem, 50% de mulher, 50% de pessoa que anda, 50% de pessoa que não anda. Essa é a realidade desejada. Não é verdade? E você fala... Tudo tinha que ser meio a meio. Vê como é a coisa. A gente está passando agora por um forte momento de retrocesso em relação à educação. Em vários momentos já aconteceram situações em que a lei de cotas se tentou solapar a lei de cotas também. Vários momentos, né? Você deve ter acompanhado isso. Inclusive no governo aqui, né? Exatamente. E não é de se estranhar se daqui a pouco apareça mais uma tentativa de acabar com a lei de cotas, né? Assim como se fez agora com a educação inclusiva. Então, é uma situação muito delicada que a gente tem que estar alerta o tempo todo, né?
E aí, voltando aí ao seu trabalho, de uma importância muito grande, porque você contribui para que as pessoas tenham a consciência das situações em que a gente está vivendo, né? É muito interessante isso, né? Você contribui para que a peteca não caia, para que as pessoas fiquem o tempo todo alertas para que não deixem que as coisas aconteçam, né? Infelizmente, a gente hoje não está tão forte enquanto movimento social para combater algumas coisas, né? Como a própria questão da educação inclusiva, né? Mas a gente tem que se fortalecer e o acesso à informação é fundamental. O seu Com trabalho certeza. vai nessa linha. Eu vejo assim que, apesar das pessoas com deficiência estarem aí lutando pelos mesmos motivos, eu entendo que é um grupo muito desunido, né? Não é ainda a união de um movimento forte como o movimento negro, o movimento feminista, né? As pessoas com deficiência, acho que precisam se unir um pouco mais. E, enquanto jornalista, entendo que toda pessoa tem que fazer da sua profissão um diferencial com resultados pessoais, mas para a sociedade. Então, por exemplo, um jornalista negro, ele precisa trabalhar a questão racial como um profissional de comunicação. E isso vale para o cadeirante. A gente tem um excelente exemplo do nosso amigo Alexandre, do jornal Estado de São Paulo, que é colunista do Vencer Limites, né? E ele sempre fala isso, as pessoas com deficiência, você consegue fazer matérias sobre todos os assuntos de pessoa com deficiência, trazendo para a realidade da pessoa com deficiência, né? Então, a informação tem que ser sempre com profissionais, porque a gente está tratando de direitos da pessoa com deficiência, a gente está tratando de questões de saúde da pessoa com deficiência. Então, o jornalista inclusivo, o meu projeto, veio nessa vertente. Você encontra informações de tudo quanto é tipo relacionado à pessoa com deficiência, mas que partiu de José, partiu de Maria, partiu do WhatsApp, né? Então, como jornalista, eu vou buscar a informação verdadeira, a informação verossímil, a informação de um profissional da área, né? Não estou falando o que eu acho, o que eu penso, ou ouvi de Ciclano e Beltrano. Então, a importância da informação começa por aí, né? A gente saber apurar. Rafael, esse projeto é um projeto também que é um projeto de inclusão, é um projeto de informação, é um projeto comercial também. Você é um projeto com o qual você pretende ganhar dinheiro? Como é que você constrói esse aspecto? Uhum. Quando surgiu, era só um projeto que eu fazia por vontade própria, para me manter atualizado, para atualizar as pessoas. Acontece que a gente precisa pagar as contas, né? Então, assim, o jornalista inclusivo, o site, todo o pessoal que trabalha comigo, a gente faz por amor à causa, né? Mas, para manter o site tem um custo, né? Se eu tivesse, por exemplo, um assistente, eu conseguiria me dedicar a outras questões dentro do site. Então, a gente tem ali alguns anúncios, que são bem poucos, né? Agora, a busca é, sim, por levantar alguma verba para manter o site no ar, para ter assistente, para ter alguém trabalhando junto comigo, mas não para ficar rico com, né? Então, sim, pessoas que tiverem interesse em expor ali os seus produtos, né? A gente está sempre aberto
a esse público também. E você também já está fazendo podcasts, né? Isso. Além da página na internet. E no site ali tem, a gente oferece conteúdo de várias formas, né? Tem os textos, tem uma videocoluna, que é com o Paulo Fabião, que é um cadeirante também, ele teve paralisia cerebral, e tem o canal de podcast, que é com o Dodi, que é tetraplégico, é um músico tetraplégico, e tem também a Gabriela, que é casada com um tetraplégico. Então, tem ali notícias, entrevistas, artigos, videocoluna, podcast. Esse pessoal está em várias regiões do Brasil ou está todo o pessoal aí de Itu? Como é que está distribuído aí? Tem... a gente tem uma fisioterapeuta, que é daqui de Itu, tem um estudante de jornalismo que é para-atleta, o Murilo, que é daqui de Itu também. Então, somos 3 pessoas de Itu. Aí, de São Paulo, a gente tem mais 3 pessoas e mais 2 que estão lá em Pernambuco, que é a advogada Viviane Guimarães e a Rafaela Costa, que é psicóloga e doula acessível em Libras. Né? Então, a gente tem um time aí dividido no estado de São Paulo e Pernambuco. E em busca de mais, né? Sem dúvida. É uma equipe pequena ainda, né? Você estava dizendo da coisa de procurar a verdade, procurar as informações verídicas e tal. Mas eu estava até lendo uma matéria esses dias no jornal, que a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, sempre diz que não tem lado. Né? Chega às eleições, por exemplo, e diz que não tem lado. Nos Estados Unidos, agora que está um processo eleitoral, ao contrário. Os jornais dizem, olha, eu apoio tal candidato. Né? A gente tem visto aí alguns jornais apoiarem o Joe Biden, e, enfim, são linhas editoriais, né? As pessoas escolhem o lado e tal. Você diria que tem uma linha editorial ao defender a questão da pessoa com deficiência? Qual seria, se é que você tem uma linha editorial ou um lado, digamos assim? No jornalista inclusivo? Sim. A linha editorial, você diz em que sentido? De defender os direitos da pessoa com deficiência? Porque, por exemplo, dando um exemplo bem simplório, né? Alguns podem... a gente vê discursos aí de órgãos de comunicação na área da pessoa com deficiência que tem um discurso de superação, né? Tá. Enquanto você já é outro discurso, né? Sim. Então, isso que eu chamaria de linha editorial, de você escolher um modo de encarar a questão e de, portanto, trabalhar na divulgação do tema. Eu parto do pressuposto de que a pessoa com deficiência, seja física ou sensorial, em alguns casos até intelectual, se ela tem condições, faculdades mentais, né, que falava antigamente, se ela tem condições de gerir a própria vida social, independente do físico, ela tem condições de estar ali como um igual para qualquer outra pessoa. Por exemplo, a questão de superação. Eu acho que todas as pessoas superam alguma coisa na vida, né? Andando, enxergando ou não. Né? Por exemplo, eu superei o meu lado emocional. Eu não controlava o meu lado emocional como eu controlo hoje. Então, se quiserem me usar como exemplo de superação emocional, tá ótimo. Agora, eu não entendo qual outro exemplo de superação que eu posso ter, de verdade, porque eu simplesmente vivo, né? Eu escolhi viver, então estou aqui vivendo. Por isso que esse discurso
nossa, ele é um exemplo de superação. Por quê? Né? Todo mundo tem dificuldade na vida. Ou quando então, falam de necessidade. Quando você coloca da questão da superação, é como se as pessoas com deficiência tiver a situação, né? Seria individual, cada um por si. Olha, um supera, outro não supera, como se não fosse uma questão de direitos para todos, né? Sim. E como se fosse, olha, ele superou porque ele é forte, não sei o quê, não sei o quê. Já o outro não superou, né? Então, não pode ser assim. Ou é direitos, ou todos têm acesso a direitos, ou não. É claro que todo mundo tem suas diferenças individuais, né? E por aí vai, como você citou a questão emocional. Mas a superação vê muito sobre o aspecto individual e individualista. Né? E questões de necessidades especiais, né? Todas as pessoas têm necessidades especiais. Tem um colega meu jornalista, o Gustavo Torniero, ele é deficiente visual. Já o entrevistei, né? Aqui. Mas outro dia eu vi um vídeo dele que ele fala exatamente isso. Todas as pessoas têm necessidades especiais. Aí ele fala assim, a minha necessidade especial é ser amado. E a realidade é essa, né? Eu não tenho necessidade especial por eu ser tetraplégico, né? Eu uso um dispositivo para me locomover e que me dá liberdade. A cadeira de rodas faz parte de mim, né? Então, a gente precisa tentar mudar um pouco o discurso, a narrativa das pessoas com deficiência. Porque a necessidade especial minha, como você citou, essa bela necessidade especial do Gustavo, é de ser amado, e é de amar, e é de conviver com as outras pessoas, e é de trabalhar, de estudar, que é absolutamente igual a de todo mundo. Quem não quer ser amado? Quem não quer trabalhar? Quem não quer ter acesso à cultura? Não é? Então, essa coisa de necessidade especial como uma estratégia de exclusão, porque, olha, você tem necessidades comuns e você tem necessidades especiais. Olha que raio é isso, né? É uma maneira de excluir as pessoas. Né? Sem contar que é uma tentativa de romantizar um suposto sofrimento, né? Então, fala assim, nossa, eu tenho uma criança especial, né? Eu até brinco, eu falo, gente, especial é quem é filho de sheik árabe, que já nasce banhado em ouro. Não tem que romantizar. Você colocou uma questão muito interessante também, né? Que é essa associação que sempre se faz de deficiência e sofrimento. Né? Sempre se faz essa associação. É impressionante. A gente, no máximo, sofre algumas privações por falta de acessibilidade. Isso é uma questão social, e não uma questão nossa. Justo. Quando a gente tem acesso a tudo que a gente quer viver, que problema que a gente vai ter? Pois é, exatamente. Vai ter os mesmos problemas que todo mundo tem. É o problema de pagar a conta, é a conta de luz que está alta, né? Mas a gente consegue se divertir, a gente consegue comprar, consegue namorar, trabalhar. Então, a gente quer acessibilidade. É inclusão através da acessibilidade. Ponto. Exatamente. Escuta, querido, a gente está acabando aqui o nosso tempo. Eu queria te pedir, antes de a gente concluir, de você falar, divulgar e convidar as pessoas a conhecerem o seu trabalho, né? O seu site, enfim, como é que as pessoas chegam até você, como é que as pessoas conhecem o seu trabalho. Bom, nas redes sociais, todo mundo pode encontrar @jornalista inclusivo. O site é jornalistainclusivo.com, né? E quem quiser me achar também, eu estou como Rafael Ferraz Carpe. Então, a gente está aí em todas as redes sociais, ao alcance de todas as pessoas.
com e sem deficiência. Sim. Legal. Então, Rafael, fiquei muito feliz em te conhecer mais. Igualmente. E fiquei, assim, também muito feliz em perceber o quanto você tem uma cabeça aberta para ver essa questão da deficiência e contribuir para uma verdadeira emancipação das pessoas com deficiência, no sentido de que a deficiência não é sofrimento, a deficiência não é superação, a deficiência não é especial, né? E que somos e queremos ser, né? Eu acho que a nossa grande luta é que queremos ser pessoas comuns, na verdade, né? Sim. Não queremos nem mais nem menos. É só uma característica, né? Exatamente. É só uma característica. Não precisa privar as pessoas com deficiência por causa de uma característica. Exatamente. E, infelizmente, a nossa sociedade cria barreiras, né? Como você também citou, não só para as pessoas com deficiência, mas para as mulheres, para os negros, para uma série de outros grupos chamados minoritários, que acabam também não tendo acesso a direitos, né? Então, é interessante também que nós, pessoas com deficiência, temos muito a contribuir para uma sociedade mais justa. Todos nós. Eu acho que depende muito da gente. Se as mulheres um dia conquistaram o direito de trabalhar, de votar, juntas, unidas, as pessoas com deficiência também vão conquistar através da união. Então, vamos trabalhar para essa união, Rafael. Estamos trabalhando para isso. Vamos em frente. Eu quero muito te agradecer, Rafael, grande prazer. Vamos continuar em contato. Agradeço também ao Luan. Muito obrigado, Luan. E agradeço também a Ivone Santana, do Instituto Mob Parités, que está aí nos bastidores nos apoiando nessa grande entrevista que eu tive com Rafael Ferraz. Muito obrigado aos nossos internautas e até a próxima entrevista, que será com também a grande, e o próprio nome já diz, Isabel Maior. Até lá, espero estar com vocês novamente. Um abraço a todos, a todas.